Os 3 demônios mais conhecidos da história. Você provavelmente já ouviu esses 3 nomes: Lúcifer, Beelzebub, Asmodeu. Eles aparecem em filmes, jogos, livros, músicas e histórias de terror. São tratados como alguns dos maiores demônios da tradição ocidental. Mas existe um detalhe curioso: as versões que conhecemos hoje não surgiram prontas. Esses personagens foram mudando com o tempo. Alguns começaram como divindades ou figuras de outras culturas. Outros aparecem em textos religiosos muito antigos, mas ganharam características demoníacas no século depois. Um deles talvez nem tenha sido originalmente o nome de um demônio. Hoje, o Além dos Fatos, vamos voltar às origens dessas 3 figuras e descobrir como elas se transformaram em 3 demônios que conhecemos atualmente. Terceiro, Asmodeus. Asmodeus talvez seja o menos conhecido dos 3, mas a sua história é uma das mais interessantes. Ele aparece no livro de Tobias, um texto associado à tradição judaica e posteriormente incorporado ao cânon católico. Na história, Asmodeus se apaixona por Sara, uma jovem que havia se casado várias vezes. O problema? Todos os seus maridos anteriores teriam morrido antes de consumar o casamento. E, segundo a narrativa, a causa dessa morte era justamente Asmodeu. A história não apresenta simplesmente um monstro saindo do inferno para atacar as pessoas. Asmodeus é apresentado como uma entidade que interfere diretamente na vida humana, e existe uma característica que acabou ficando fortemente associada a ele: o desejo sexual. Séculos depois, na tradição da demologia, Asmodeus passou a se relacionado à luxúria, aos excessos e à tentação. Mas existe algo ainda mais interessante. O nome Asmodeus provavelmente possui raízes muito antigas relacionadas ao mundo religioso iraniano, antes mesmo da forma como ele aparece na tradição judaica, ou seja, uma figura que posteriormente seria conhecida como um poderoso demônio não surgiu isolada. Ela atravessou culturas, mudou de idioma, mudou de significado e ganhou novas características ao longo do caminho. Na demologia medieval, Asmodeus já aparecia como uma figura muito mais elaborada. Não era simplesmente um demônio da luxúria. Ele passou a ocupar uma posição dentro de uma verdadeira hierarquia demoníaca imaginada por autores europeus. E é justamente aí que começa a transformação importante. Demônios deixam de ser apenas personagens de histórias religiosas e passam a fazer parte de sistemas inteiros de classificação do mal. Mas se Asmodeus atravessou cultura, o próximo nome começou mais longe. Número 2. Beelzebub. Imagine que você está no antigo Oriente Próximo, milhares de anos atrás, muito antes de filmes de terror e histórias sobre exorcismo. É nesse contexto que encontramos um nome que posteriormente se tornaria um dos mais assustadores da história cristã: Baal-zebub. O nome aparece no 2º livro de Reis, na Bíblia hebraica. E aqui existe uma questão fascinante. Baal era o título utilizado para divindades semíticas, e Baal-zebub é tradicionalmente traduzido como algo próximo do Senhor das Moscas. Por muito tempo, essa expressão foi associada diretamente a uma figura demoníaca, mas estudiosos discutem a origem exata do nome e suas possíveis relações com outros títulos antigos. O que sabemos é que ao longo da tradição judaica e depois cristã, Beelzebub começou a adquirir uma entidade cada vez mais demoníaca. No Novo Testamento, por exemplo, ele parece associado ao príncipe dos demônios. E aqui acontece uma coisa curiosa. Com o passar dos séculos, Beelzebub e Satanás começaram a se aproximar. Em algumas tradições, os nomes praticamente se fundem. Em outras, Beelzebub aparece como uma entidade distinta, ocupando uma posição extremamente elevada entre os demônios.
Foi assim que uma figura cuja origem está ligada a uma antiga tradição religiosa acabou sendo transformada em um dos nomes e símbolos do mal. E o apelido Senhor das Moscas é particularmente perturbador, porque as moscas sempre estiveram associadas a composições, a sujeiras e à morte. Isso ajudou a tornar o nome ainda mais poderoso na imaginação popular. Mas existe uma ironia nisso tudo. Quando pensamos em Beelzebub hoje, imaginamos imediatamente um demônio infernal. Só que sua história começa muito antes da imagem clássica de um inferno cheio de demônios vermelhos, chifres e tridentes. Essa imagem foi sendo construída aos poucos. E isso nos leva ao número 1, o nome mais famoso de todos. Um nome que aparece em todas as histórias modernas sobre o diabo: Lúcifer. Se existe um nome que parece sinônimo de diabo, é Lúcifer. Mas aqui está uma das maiores surpresas dessa história. Lúcifer originalmente não era simplesmente o nome de Satanás. A palavra vem do latim. Lúcifer significa literalmente algo relacionado a portador da luz. Na antiguidade, a palavra podia ser utilizada para se referir à estrela da manhã, aquilo que hoje chamamos de planeta Vênus, quando aparece antes do nascer do Sol. Então, com esse nome acabou virando o nome do maior inimigo de Deus. A resposta passa por diversos livros, como o de Isaías. Ali aparece uma imagem poética relacionada à queda de uma figura chamada, em algumas traduções, de Estrela da Manhã. O contexto original da passagem está relacionado à queda do rei da Babilônia. Mas, séculos depois, intérpretes cristãos começaram a relacionar essa imagem à queda de Satanás. E essa interpretação mudou completamente a história do nome. O que era apenas expressão ligada à Estrela da Manhã passou a ser entendida como o nome de um anjo que teria rebelado contra Deus. Daí surge a narrativa que conhecemos. Um ser celestial extremamente poderoso, que se enche de orgulho, se rebela e é expulso do céu. A partir daí, Lúcifer e Satanás passaram a ser tratados como a mesma entidade, em grande parte da tradição cristã popular. Mas existe uma diferença importante entre o que o texto bíblico diz diretamente e o que a tradição posterior construiu a partir dele. E essa diferença é justamente que torna a história tão interessante, porque o personagem que conhecemos como Lúcifer é, na verdade, o resultado de séculos de interpretações, traduções e tradições, diferentes sendo colocadas umas sobre as outras. É quase como se várias histórias diferentes tivessem sido costuradas e até formar um único personagem. Então temos esses três nomes: Asmodeus, Beelzebub e Lúcifer. Mas talvez a parte mais interessante não seja descobrir qual deles seria o mais poderoso. É perceber que suas histórias não permaneceram iguais. Asmodeus atravessou tradições antigas e acabou associado à luxúria. Beelzebub passou de ser uma figura ligada a antigas tradições religiosas para uma grande figura demoníaca do cristianismo. E Lúcifer talvez seja o caso mais curioso de todos. Um termo relacionado à Estrela da Manhã acabou se tornando, para milhões de pessoas, o próprio nome do diabo. E isso mostra uma coisa: mitos não ficam parados. Eles atravessam séculos, mudam de idioma, mudam de religião, mudam de interpretações. E às vezes, uma única palavra pode transformar completamente a história de um personagem. Agora eu quero saber de você. Qual dos três você acha mais assustador? Asmodeus, Beelzebub ou Lúcifer? Escreve no comentário. E se você gosta de histórias onde a verdade é muito mais estranha do que a ficção, esse é o Além dos Fatos.